Está no ar o programa Gestão Pública em Debate, um programa do Centro Universitário Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. E o tema de hoje é Copa do Mundo e Segurança. Para tanto, convidamos aqui nos estúdios do Centro Universitário Uninter o Dr. Flúvio Cardinelli Oliveira Garcia. Dr. Flúvio foi nomeado aí pelo Ministério da Justiça, pela Comissão Estadual de Segurança e Defesa Civil, para grandes eventos e para cuidar aí, ajudar na organização da segurança da Copa do Mundo. Dr. Flúvio, como estão as atividades, como estão as questões relacionadas à Copa do Mundo? Olha, as atividades de segurança estão indo muito bem. Nós já há um ano iniciamos o nosso planejamento, né? E o planejamento se deu justamente a partir da minha nomeação pelo Ministro da Justiça como presidente da COESG, né? Então, o que é a COESG? A COESG é justamente uma comissão estadual, cada cidade-sede tem uma COESG, tem uma comissão estadual de segurança pública e defesa civil para assuntos relacionados à Copa do Mundo. Ok, como que está se dando aí essa organização de todos esses eventos, essas questões aí relacionadas à Copa do Mundo? Bem, a COESG hoje, ela integra mais de 30 instituições. Então é interessante, quando a gente pensa em segurança pública, nos parece que é só polícia na rua, e não é bem assim, né? Então, hoje, na COESG, nós temos 35, salvo engano, instituições estaduais, federais e também municipais. Então, nós temos Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Se der algum problema, eu preciso de leito em hospital. Nós temos uma grande quantidade de entidades que estão nos auxiliando, e cada uma dentro das suas atribuições. Ótimo. E qual é o objetivo dessa comissão? Olha, o objetivo principal da comissão é atuar no planejamento de segurança de uma forma macro. Então, nós atuamos rompendo paradigmas, né, atuais de repressão, nós trabalhamos de forma preventiva, né? Então, nós entendemos que a segurança pública em grandes eventos, 90% dela é prevenção. Nós temos que evitar que uma situação ruim ou que uma situação que possa macular a imagem do Brasil na Copa do Mundo aconteça. Então, como que nós estamos atuando hoje? Nós temos essa comissão formada de mais de 30 instituições e nós trabalhamos de uma forma coordenada, né? Então, o meu papel como presidente é ser um facilitador. Então, nós chamamos a Polícia Civil, chamamos a Polícia Federal para conversar, chamamos o Bombeiro, chamamos a Guarda Municipal para conversar. E assim vai, chamamos a ANAC, chamamos a Anatel, chamamos uma série de instituições que podem ter alguma relevância, Infraero, aeroporto. Então, nós atuamos justamente trazendo essas instituições para conversar. E o nosso produto final é uma série de protocolos de segurança de forma integrada. Então, eu vou ter ali 10, 15 instituições que, dependendo de uma situação crítica qualquer, vão atuar de forma coordenada e de forma integrada, cada uma dentro do seu papel. Então, neste caso aí, a integração de todas essas entidades aí governamentais e órgãos públicos, e também existe a integração através dos órgãos privados também. Qual é o envolvimento dos órgãos privados na questão de segurança da Copa do Mundo? Na verdade, as instituições privadas, ela tem um papel muito mais voltado à FIFA do que propriamente à segurança pública. A FIFA, até pela a FIFA tem um viés muito interessante para grandes eventos, que ela chama de soft approach. Então, ela não quer polícia na rua, ela não quer um estado de guerra, ela não quer pessoas com fuzil no meio da rua. Isso assusta, né? Então, nós temos que pensar que a Copa do Mundo é um evento que atrai aí mais de 40% das expectativas de televisão, de mídia durante o evento. Então, nós estamos falando aí em 4 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio de pessoas que vão assistir a Copa do Mundo. Então, seria extremamente desagradável esse pessoal da mídia ali tá filmando, né, pessoas com tanques na rua, né? Então, a ideia é que a segurança seja feita da forma mais efetiva possível e mais discreta também. Sim. Então, em especial, dentro dos estádios, ou na área de segurança dos estádios, no nosso caso aqui da Arena, não haverá segurança pública de forma ostensiva. Haverá a presença da segurança pública de uma forma bastante discreta, mas assim, a maior parte da segurança, vamos dizer assim, que será feita ali, serão por agentes
de segurança privados, que são os chamados stewards, né? Esses stewards são agentes de vigilância privado, como um agente de vigilância do banco, né? A gente vai ao banco e ali você tem aquele vigilante que está ali para nos dar segurança, é mais ou menos esse mesmo papel, só que ele tem um treinamento específico. Ou seja, de uma forma que a população saiba que tem segurança, porém não tão ostensiva, assim, de modo a causar, de repente, um pavor, assim, no sentido de quanta segurança, isso é um sinal de perigo, talvez? Exatamente. A ideia é que o cidadão possa vir assistir ao jogo com a sua família de forma tranquila e sair sem notar a presença policial. Essa é que é a ideia, né? E essas comissões, Dr. Flúvio, como estão nomeadas as atividades de cada comissão? Como isso foi distribuído para que as coisas se organizem e possamos chegar na época, de fato, da Copa com tudo isso organizado de modo que a população brasileira se sinta confortável para assistir esses jogos? Bem, existe um planejamento estratégico. A versão final desse planejamento foi lançada agora no início de 2013. Então é um planejamento estratégico que vem do Ministério da Justiça, já padronizado. E ali existe uma matriz de atividades, existe uma matriz de atribuições. Então cada órgão que integra, por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma das 30 que integram a comissão. Então a Polícia Federal tem o seu papel na segurança dentro daquilo que constitucionalmente lhe é atribuído. Por exemplo, o controle migratório, toda a parte de controle migratório, a parte de segurança de dignitário, fica com a Polícia Federal. A Polícia Militar vai atuar muito mais na parte de ordem pública, prevenção, então aquela presença mais ostensiva nas cercanias do estádio, do lado de fora. Então cada instituição, o cuidado que teve o Ministério da Justiça foi de respeitar as atribuições constitucionais e normativas de cada força de segurança que atua. E não só força de segurança, por exemplo, a Anatel. A Anatel vai atuar também dentro da sua área de atribuição. A ANAC, na fiscalização, aeroporto, Infraero. Então cada uma dessas instituições vai atuar dentro do seu viés constitucional. O grande, digamos assim, o grande legado que fica, né, da Copa do Mundo é justamente essa ação integrada, porque muitas vezes hoje a Polícia Militar desempenha brilhantemente o seu papel. A Polícia Federal idem, a Polícia Civil da mesma forma. Só que em determinados eventos críticos, às vezes você tem a presença de 2, 3 forças de segurança e cada uma com o seu protocolo, cada uma com o seu jeito de agir, cada um com a sua força de agir, e às vezes não se conversam tanto quanto deveria. Então, uma das finalidades da nossa comissão é justamente apresentar ao final um planejamento que será chancelado pelos 3 níveis da federação, então municipal, estadual e federal, de tal sorte que ali tenha o papel de cada um em cada evento crítico. Né? Então tem o plano A, o plano B. Então dentro dessa situação crítica, quem é que vai agir? Então nós trabalhamos não com comando. Comando significa hierarquia, significa mandar. Não, nós trabalhamos com coordenação e liderança situacional. O que é liderança situacional? Imagine que nós estamos vivendo agora um período de chuvas no Paraná. Imagine que por algum motivo alague uma via preferencial. Então tem ali um alagamento. Então, em virtude desse fato concreto, surge a liderança situacional da Defesa Civil. Então a Defesa Civil, nesse caso concreto, vai coordenar os trabalhos. Se há um caso de incêndio, surge a liderança situacional do Corpo de Bombeiros. E assim sucessivamente. Interessante. Então, neste caso, se tratando da integração dos órgãos da segurança pública, você entende que a Copa do Mundo de 2014 seria um marco histórico no que se refere a um início de integração de fato entre os órgãos? Eu imagino assim. Hoje no Paraná, o Paraná tem uma situação bastante característica que assim, já existe uma certa integração. O que nós vamos fazer é aprimorar essa integração. Então existe uma integração muito boa entre Estado e município. O que a gente está fazendo é chamando os órgãos federais para também atuar nessa integração e aí aprimorar aquilo que já existe, né? Mas aprimorar para um grande evento como a Copa do Mundo, porque realmente eu falava da exposição midiática, né? Então hoje se tem algo em torno de 18.500 jornalistas estrangeiros que já estão cadastrados para atuar na Copa do Mundo. Então imagine, 18 mil
jornalistas que estarão espalhados pelo Brasil inteiro, justamente buscando fatos para serem divulgados. Então essa integração, essa sinergia, ela tem que estar muito bem ajustada para que não haja nenhum descompasso, né? Então o objetivo nosso é justamente dar esse afinamento. Pois é, e o doutor, falando em tantas pessoas que estarão aqui no nosso país, como é que fica a questão de hotelaria, a questão de segurança em relação à acomodação dessas pessoas no nosso país? Nós temos aí verificado algumas questões no Rio de Janeiro, São Paulo, envolvendo a falta de segurança muitas vezes, a questão de vandalismo em relação aos movimentos sociais ocorridos. Qual que é a preocupação hoje geral a respeito do recebimento com segurança dessas pessoas que virão para o nosso país? Em relação à hotelaria, nós não temos muita preocupação, né? Como a nossa oficina, como a nossa comissão trata tão somente de segurança, nós estamos em tratativas diretas com o Dr. Mário Celso, que é o nosso secretário extraordinário da Copa aqui no estado do Paraná. E também com o Dr. Reginaldo, que atua como Secopa no âmbito municipal. Então, essas autoridades públicas, eles se preocupam um pouco mais, também com segurança, mas um pouco mais com essas questões. Hotelaria, a questão dos táxis, né, que nós sabemos que às vezes falta táxi em Curitiba. Então, uma série de outras questões não afetas diretamente à segurança, mas com reflexo à segurança, cabem a essas autoridades se preocupar. O que nós temos tido de retorno do Dr. Mário Celso, nós estamos em contato diário praticamente, é que a questão da hotelaria em Curitiba, nós não precisamos nos preocupar, não só em Curitiba, como no restante do estado, né? Então, a nossa preocupação não é só com a cidade sede, é também, por exemplo, Foz do Iguaçu, que é um roteiro turístico e certamente será visitado por aqueles que aqui estiverem, né? Então, essa preocupação estadual, ela já está controlada, né? Então, a nossa preocupação é muito mais com questões de mobilidade, por exemplo. Mobilidade, por onde vêm as rotas protocolares, por onde passa. A gente sabe que o trânsito em Curitiba é um pouco problemático, né? Tem aumentado o número de veículos por habitante. Então, a nossa preocupação é trabalhar da forma mais discreta possível, né? Você perguntou em relação aos movimentos sociais, né? Então, a segurança hoje tem um posicionamento muito pacífico em relação a isso, né? Estamos num país democrático, toda e qualquer manifestação é muito bem-vinda e é até uma forma de se expressar, né? Uma forma de expressão. Nós temos liberdade de expressão. Devemos nos manifestar, não tenha dúvida. Aquilo que não está a nosso contento, nós precisamos buscar melhoras de alguma forma. Agora, o que não pode são os excessos, né? Então, e nós sabemos, e a segurança sabe disso, os excessos estão ali, é uma parcela muito, muito pequena de manifestantes que acabam se infiltrando, os chamados mascarados, que ali entram justamente para quebrar, para saquear, para depredar patrimônio público, e nós sabemos que o principal viés das manifestações não é esse, né? Isso aí, os próprios manifestantes, 99% deles são contra essas pessoas que fazem isso. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito mais de inteligência. Então, essas pessoas já estão sendo identificadas e possivelmente serão acompanhadas, e ao primeiro ato que possa demonstrar algum tipo de agressividade, aí serão detidas e levadas aí à repartição policial para as providências cabíveis, né? Então, a nossa preocupação é garantir que haja manifestação, não obstar a manifestação, muito pelo contrário, garantir que ela ocorra de uma forma pacífica, de uma forma ordeira. A partir do momento que há excessos, identificar aqueles que praticam esses excessos e retirá-los, porque nós sabemos que são mal-vindos, inclusive, no meio dos próprios manifestantes. Então, a nossa preocupação é essa, de criar círculos de segurança ao redor dos próprios manifestantes. Muito bem. O doutor falou também inicialmente sobre a contratação de agentes privados para, digamos, compartilhar aí da segurança. Por que essa decisão de contratar agentes privados? Então, a FIFA entende, e isso é um posicionamento internacional, né? Quando se vai a estádios fora do Brasil, se percebe isso. Praticamente não se identifica a presença policial, não de forma ostensiva. Então, nós teremos policiais, sim. Haverá policiais no interior do estádio? Não tenha dúvida. A segurança pública a gente não abre mão. Só que eles estarão, se ostensivos estiverem devidamente paramentados, estarão numa sala reservada prontos para atuar.
Agora, aquela presença policial que normalmente a gente vê no Atletiba, né? Então, no Atletiba, a quem já foi, sabe que ali cercando o campo tem todos aqueles policiais, muitas vezes com cachorro, com capacete, com tofas, com escudo. É esse tipo de abordagem que nós temos que evitar dentro do estádio, né? Porque a gente tem que entender também o público que vem com seus familiares, vem com seus filhos. Tive a oportunidade de verificar alguns jogos e são crianças até pequenas mesmo que estão ali. Então isso causa uma certa animosidade. Então, o que a gente tem importado e trazido com a FIFA é justamente esse soft approach. Então, ali haverá esses seguranças privados, são seguranças que estão muito bem identificados, acredito que todos devem ter visto aí na Copa das Confederações, aquelas pessoas que estão com uma jaqueta laranja com amarelo, um número gigantesco nas costas. Então, nós estamos falando em 1.000, 2.000 desses agentes privados na área do estádio. Né? Então esse pessoal faz o primeiro trabalho. Então tem um torcedor um pouco mais exaltado, então ele faz o trabalho e fala: olha, o senhor por favor se acalme, o senhor por favor volte para o seu lugar, o senhor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então tem uma série de regras que tem que ser observadas. Então desde a entrada do estádio ali, que a gente chama de Megging Bag, que é onde se passa ali a esteira, onde se passa o raio-x, se passa o portal detector de metais. Então, desde ali para dentro, vai ser o pessoal da segurança privada, que a FIFA chama de steward. Nós importamos isso aí. Agora, a partir do momento que os stewards começam a agir, e um ou outro torcedor, ou um ou outro que está ali no estádio, não está obedecendo ou está causando tumulto, aí nós temos a possibilidade, aí sim, de chamar a força pública, que estará lá dentro do estádio, mais escondidinha ali, sim, justamente para atuar em cima desse cidadão e, se for o caso, retirá-lo do estádio. Seria mais uma questão de disciplina, controle de respeito e disciplina no primeiro momento. Exatamente, okay. Exatamente. E nós temos observado, doutora, que assim, a presença dos stewards é bastante numerosa, né? Então, a senhora imagine 1.000, 2.000 stewards dentro do estádio. Então, e eles estão em pontos estratégicos do estádio, não só ao redor do campo, mas na torcida, nos corredores. Então, a partir do momento que se tenta fazer esse controle ali pontual, é muito mais tranquilo, porque não tem aquela presença policial que às vezes inibe, fala: mas eu estou sendo constrangido, coagido. Não, é um pedido, é uma gentileza. Aliado a eles, os voluntários. Então há outras centenas de voluntários que vão estar ali para prestar apoio. O que o senhor precisa? Onde é que é a minha cadeira? A sua cadeira é por aqui, me acompanhe, por favor. Então a ideia é que os jogos ocorram nesse clima de tranquilidade. Aqueles desordeiros, aí obviamente os stewards vão tentar 1, 2, 3, 4, 10 vezes, se for o caso. Não deu certo, aí eles vão acionar a segurança pública e aquele cidadão certamente eu não digo, mas possivelmente vai ser retirado do estádio. Muito bem. E, obviamente, essas pessoas deverão ser capacitadas. Então, a quem compete a capacitação e de que forma que isso foi organizado para que, de fato, essas pessoas tenham toda essa habilidade aí para lidar com esse público no dia dos jogos? Pois não. Bem, existe uma portaria que foi assinada agora recentemente pelo diretor-geral da Polícia Federal. Então, na verdade, assim, essa é uma questão bastante interessante, porque as pessoas acham que é a Polícia Federal que vai capacitar. Não. O que a Polícia Federal faz, na verdade, é credenciar as escolas de vigilante. Então, aqui no âmbito da capital, nós temos 5 escolas de vigilante que atuam já dando aulas e aprimorando conhecimentos dos vigilantes que atuam nas mais diversas frentes. Aí, vigilantes bancários, vigilantes de casas noturnas, escolta armada e por aí vai. Então, essas escolas já prestam esse ensinamento. Muito bem. Então, a partir da portaria do diretor-geral da Polícia Federal, o que vai acontecer? Existe uma carga mínima, que são 50 horas aula. Então, aqueles que já são vigilantes, então ele já tem que ser vigilante, ele vai fazer como se fosse um curso de extensão, como se fosse uma pós-graduação, vai. Então, ele vai fazer um curso de extensão de 50 horas para atuar em grandes eventos. Então, cumprida esta carga horária, ele recebe a sua credencial e a sua carteira de vigilante vai estar dizendo ali que ele está habilitado a atuar. Então, a Polícia Federal, o que a Polícia Federal faz? Ela credencia as escolas, ela credencia os instrutores e, posteriormente, ela fiscaliza.
Então, no dia do evento, ou um dia antes, por exemplo, a Polícia Federal vai à arena e vai fiscalizar todos aqueles vigilantes. O senhor, por favor, sua carteira nacional de vigilante, está aqui. O senhor tem o treinamento? O senhor não tem o treinamento, então o senhor não pode estar aqui. E aí ele é retirado. O senhor tem o treinamento? Que bom, a carteira está válida. Então, nosso papel é esse. A Polícia Federal não vai dar aula para ninguém, não vai instruir ninguém. Isso é o papel das escolas de vigilante. Nós vamos fazer o quê? Fiscalizar, como foi feito agora na Copa das Confederações. Interessante. E me ocorreu o seguinte, doutor Flúvio, com relação à porte de arma, porque às vezes a sociedade fica um pouco assustada, quem é que vai de fato poder portar arma de fogo? Porque às vezes as pessoas confundem a questão da função da guarda municipal, dos policiais, enfim, em regra sabemos que os policiais portam arma, mas como é o caso desse pessoal diferenciado da segurança, como fica a questão? Vamos esclarecer aqui para a nossa sociedade, né? Olha, a pergunta é bastante oportuna, eu fico até muito feliz com essa pergunta, pelo seguinte, o policial, uma vez policial, ele é policial 24 horas, então ele tem direito ao porte de arma dele, né? Onde quer que ele for, ele tem direito àquele porte de arma, muito bem. Nos grandes eventos, o Brasil assinou o FIFA Stadium Agreement. É um acordo com a FIFA no seguinte sentido: não entra ninguém armado no estádio. Só entra se o servidor estiver, primeiro, em serviço, com credencial e com credencial para aquele dia do jogo. Então, imagine um policial federal que ele está em serviço no aeroporto. Ele resolve sair do aeroporto e ir para o estádio. Ele não vai entrar armado. Ele não vai entrar armado. Então, o que vai acontecer? Nós solicitamos, e isso nós vamos trabalhar junto com o secretário municipal, o secretário estadual da Copa, nós vamos trabalhar numa campanha até com a mídia nesse sentido. Então, você que é policial, tem o seu porte de arma, não leve a arma para o estádio, porque você não vai entrar armado no estádio. Né? Então, houve uma portaria agora para a Copa das Confederações assinada pelo diretor-geral. Então não basta você, não, mas eu sou policial, a minha carteira funcional dá direito. Eu sou juiz, a minha carteira funcional, eu sou promotor. Não vai entrar. Esse é um acordo fechado com o governo brasileiro e a FIFA, então não é possível se fazer isso. Mas eu acabei esquecendo e levei a minha arma, eu não vou poder entrar? Com a arma, não. Então nós, dentro desse planejamento, estamos pensando em criar um dispositivo, talvez uma sala, aí nós temos que verificar se haverá essa disponibilidade ou não, no sentido de que se o cidadão chegar ali armado, ele vai ter que se identificar, vai alguém lá para poder reter a arma, essa arma vai ficar acautelada, ele entra, assiste o jogo, sem problema nenhum, quando ele sair, ele pega a arma novamente. Agora, nós estamos falando de um público gigantesco. Sim. Então, eventualmente, ele pode chegar com a família, com os filhos, e ter que ficar ali meia hora, 40 minutos, uma hora esperando para que alguém da segurança possa ir lá para poder acautelar a arma dele. Então, ele pode perder o jogo. Né? Então, o que a gente sugere é, não vá armado. Não vá armado, que você não vai se aborrecer. Não, isso é melhor não ir para não perder tempo e, obviamente, não perder o jogo. Em relação ao protocolos, o doutor mencionou inicialmente que existem alguns protocolos. Poderia falar um pouquinho sobre esses protocolos e também se eles serão testados? Claro. Veja, os protocolos são centenas e centenas e centenas de protocolos. Né? Então, imagine, por exemplo, a seguinte situação. Aeroporto Afonso Pena. Né? Então, imagine que uma determinada seleção, a seleção da Alemanha, está se dirigindo de Natal para aqui Curitiba. Digamos que haverá um jogo da seleção alemã aqui em Curitiba. A gente não sabe, o sorteio vai ser agora em novembro, salvo engano. Nós não sabemos ainda quem vai jogar aqui. Mas digamos que a Alemanha vai jogar aqui. Muito bem. A seleção alemã está vindo para o jogo, daqui a pouco, uma coisa que acontece raramente em Curitiba, o aeroporto fecha. Né? Então, o que acontece? Não tem como descer aqui. Vai ter que descer lá em Santa Catarina. E como é que fica a segurança de dignitária? Porque eu tenho que ter uma equipe que vai recepcionar na pista do aeroporto essa seleção para que ela possa ser escoltada até o hotel, até o centro de treinamento. Então, veja, isso que eu citei aqui é um protocolo. Então, nós temos que ter um protocolo caso o aeroporto Afonso Pena feche. Então, para que vocês possam ter uma ideia da complexidade, para eu estabelecer esse único protocolo que me veio à mente agora, eu tenho que movimentar Polícia Federal, Guarda Municipal de São José, Infraero aqui,
tenho que movimentar Santa Catarina, porque possivelmente, digamos, não vai descer aqui. Então a delegação alemã vai ter que ir lá para Santa Catarina, digamos que desça em Florianópolis. Então o pessoal da Polícia Federal lá tem que estar atento para receber no aeroporto, de lá fazer a escolta até aqui, e daqui entregar para o nosso pessoal. Percebe? Então é uma série de complicadores que nós temos que pensar em relação a esses protocolos. Há inúmeros outros exemplos e complicadores que eu poderia colocar. Imagine a gente está vindo aqui numa das rotas protocolares e tem uma manifestação com queima de pneus. Fechou. Então eu tenho que ter o plano A, B, C, D, várias rotas. Então como é que eu vou atuar? Eu tenho que ter uma avançada, eu vou ter apoio aéreo, eu não vou ter apoio aéreo, e cada órgão vai ter a sua atuação. Se eu tiver batedores, pode ser o pessoal da Polícia Militar, pode ser o pessoal da PRF, dependendo da via, né? Se eu tiver, a segurança vai ser feita pela Polícia Federal, eu posso ter um apoio aéreo da Polícia Militar. Então veja, a quantidade de órgãos que trabalham em cima de um único protocolo. Por isso que nós temos tantas oficinas temáticas. E você entende que hoje, com todo esse trabalho que já vem desenvolvido, todos os órgãos da Federação Brasileira envolvidos estão aptos e capacitados para essas atividades? Como é que é a questão de efetivo? Porque nós temos, logicamente, em cada estado um diferencial de efetivo. Sim. Como que você vê isso hoje? Olha, a nossa preocupação está um pouco mais em cima do Paraná. A gente tem acompanhado os outros estados e estamos muito para e passo, sabe? O que está acontecendo já há 1 ano, 2 anos para cá? Capacitação de servidores. Então, há servidores que estão sendo capacitados, inclusive em língua estrangeira. Né? Nós sabemos aí, tive uma informação de que o pessoal da Guarda Municipal está aí com inglês, com espanhol, já à disposição. Né? Então, assim, a capacitação é cotidiana. Nós estamos fechando agora também com a Polícia Militar e também com o Exército Brasileiro, mais e mais capacitações. Então essas capacitações estão acontecendo paulatinamente, de pouco em pouco o efetivo vai sendo treinado e capacitado, sem mencionar concurso público. Sim. Né? Então concurso público já de algum tempo a Polícia Civil tem feito, a Polícia Militar, salvo engano, fez também, e a Polícia Federal fez um agora. Agora, no final de semana, salvo engano, teve um concurso da Polícia Federal também. Então, a gente está aumentando não só a qualidade do nosso pessoal, mas também a quantidade. O quantitativo também é importante. Então, aqui nos estúdios do Centro Universitário Uninter, com o Dr. Flúvio Cardinelli, agora vamos fazer um intervalo e já voltamos. Uninter é para você que quer mais. Mais conhecimento, com qualidade de ensino que é referência no Brasil. E indicada por mais de 250 mil profissionais. Mais flexibilidade para conciliar os estudos com seu dia a dia. Com mensalidades que cabem no seu bolso e localizado perto de você. Uninter é para você que quer mais chances no mercado de trabalho, com uma formação diferenciada. Faça mais pela sua carreira. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, para você que quer mais. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Então, estamos de volta aqui com o nosso programa Gestão Pública em Debate, um programa do Centro Universitário Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. E o nosso tema de hoje, continuando aqui com o Dr. Flúvio Cardinelli Garcia, é a segurança e a Copa do Mundo. Dr. Flúvio, antes do intervalo você estava falando sobre protocolos. Poderia citar mais alguns desses protocolos para que o nosso público tenha conhecimento? Olha, eu poderia citar, passaria o dia falando sobre protocolos. Olha, eu citei como primeiro exemplo aquele do aeroporto, que eventualmente pode estar fechado. Um outro protocolo que nós temos que ter também, e esse tem nos preocupado em especial, é o protocolo antibomba, né? Então, só que esse protocolo, ele muda, ele é bastante flexível e ele tem que ser flexível. Porque imagine uma mala abandonada. O que tem dentro desta mala? Pode ser um passageiro do aeroporto que ali, displicentemente, deixou a sua mala ali em algum canto.
Agora, pode ser que ali dentro tenha artefatos explosivos, né? Foi veiculado agora por uma emissora de televisão que foi encontrada uma mala com dispositivos explosivos dentro de um banheiro, agora no evento Jornada Mundial da Juventude, né? Então, o nosso procedimento, o nosso protocolo antibomba, vamos dizer assim, ele tem que contemplar uma série de instituições, uma série de contextos diferenciados que tem que ser considerados. Então, imagine, uma mala abandonada no saguão do aeroporto, o procedimento é um. Se é na área restrita, o procedimento é outro. Se é num hotel, o procedimento é... Se é num shopping. Então, imagine a confusão que seria se encontra, por exemplo, um objeto qualquer, uma mochila abandonada num shopping. Vamos imaginar um shopping da cidade bastante movimentado na hora do almoço. Então, o protocolo técnico em relação a isso é se evacuar o shopping, né? Então imagine o desconforto que isso vai gerar. Então nós temos que pensar também num protocolo que cause o menor desconforto possível à população, porém que garanta a máxima segurança, né? Então você tem que fechar espaço aéreo, você tem que desviar trânsito. Então aqui a gente já está falando CETRAN, já estamos falando aeronáutica, então a gente já está falando uma série de órgãos que tem que interagir, né? Corpo de bombeiro tem que estar ali, SAMU tem que estar com ambulância, vai que aquele negócio explode. Então nós temos que ficar preparados para uma série de situações. Os protocolos vai pela criatividade humana. Imagine um ônibus escolar que tomba, né? E o combustível vaza, por exemplo, e começa a pegar fogo. Nós temos que pensar num protocolo dessa natureza. Imagine que nós temos um rio, por exemplo, cai ali um veículo dentro de um rio, ou uma aeronave vai pousar, dá um problema qualquer, o aeroporto tem que ficar fechado. Então, é uma infinidade de situações que nós temos que pensar. Por isso que o planejamento estratégico da SERJ, que é a Secretaria Extraordinária vinculada ao Ministério da Justiça, ele é bastante amplo, ele traz diretrizes. Porque, a se pensar cada caso concreto, seria humanamente impossível o que pode acontecer. Sim. Então, nós temos diretrizes macro, e essas diretrizes elas vão sendo colocadas à prova e vão sendo testadas na medida em que o evento vai acontecendo. Então, existe uma série de protocolos, de procedimentos que são adotados justamente para se saber qual o melhor caminho a se chegar à resolução daquele problema. E esses protocolos, a princípio, parece que são tão certinhos, tão metódicos e tal, mas e se... Veja, nós trabalhamos com essa hipótese, né? Nós somos seres humanos e também falhamos. Então, nós não trabalhamos com plano B e nem com plano C. Sim. Nós trabalhamos com plano B, C, D, E, F e se deixar até o Z. Então nós temos vários planos de contingência justamente para tentar resolver a questão. Como eu disse, os protocolos, na verdade, eles nascem em função de casos concretos que podem acontecer. E esses casos concretos seria inimaginável se tentar contemplar tudo num plano operacional, num planejamento operacional. Então nós trabalhamos com várias hipóteses alternativas, planos de contingência. E se mesmo assim a coisa der errado, né? A coisa, olha, não se esperava que fosse acontecer isso, começou a dar um problema que ninguém previu, como é que isso vai ser resolvido? Nós vamos trabalhar, e aí a gente vai entrar na parte de execução, né? Então, nós vamos trabalhar com um centro integrado de comando e controle regional. Então, o que é esse centro integrado de comando e controle regional? Ele é um centro onde haverá ali assento para mais de 40 pessoas nesse centro de comando. E essas pessoas atuarão em conjunto, são pessoas que têm poder decisório, né, poder efetivamente para decidir uma determinada situação, uma determinada demanda, e nós estaremos todos juntos ali justamente para deliberar. A ideia é que 90% ou mais das situações concretas possam ser resolvidas por meio dos protocolos. Não houve essa possibilidade, aí nós vamos chamar essas pessoas, vamos ver aqueles órgãos que são os mais afetos àquele caso concreto e vamos estabelecer ali o que a gente chama de gabinete de crise.
Então nós vamos nos sentar e falar, pessoal, muito bem, esse protocolo não foi previsto. E agora, como é que nós vamos resolver? E ali vai ter o coordenador do Centro de Comando e Controle, vai ter o cidadão que vai estar falando pela Polícia Militar, que vai estar falando pela Polícia Civil, que vai falar pela Polícia Federal, que vai falar pela Defesa Civil, pela Prefeitura, pela Guarda Municipal e por aí vai. E nós vamos decidir ali, dali sairá uma ata com a decisão acerca daquilo. Só que isso parece burocrático, mas é algo assim, imagine todos dentro de uma sala, né? Imagine uma sala de aula, né? É como se tivesse todo mundo dentro ali, 40 alunos, vamos colocar ali, todo mundo aprendendo, e de repente, olha, surgiu tal situação, pessoal, e agora como é que a gente vai fazer? Isso aqui afeta o quê? Não, isso aqui é Polícia Federal, Exército e Defesa Civil. Vem os três, e agora como é que a gente pode resolver? Qual que é a melhor maneira? Assim, 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 tá certo isso? Tá. Alguém está lavrando a ata, já sai a decisão imediatamente. Então nós trabalhamos com essa contingência, vários planos, várias hipóteses de contingência e, mais do que isso, a possibilidade de instalação de um gabinete de crise para se resolver questões emergenciais não previstas. Ou seja, uma coisa é o planejamento e outra é a execução desse planejamento. Exatamente, porque o planejamento é o que a gente costuma dizer, né? Quanto mais se investe no planejamento, menos esforço terá na execução. Né? Só que não tem como se prever todas as situações. Então a ideia é que esse planejamento seja feito da forma mais exaustiva possível. Nós já estamos há 1 ano trabalhando, imagine, trabalhando em cima desses protocolos, de todos esses procedimentos. E no momento da execução, se uma ou outra hipótese não tiver sido pensada, aí o pessoal que estará no Centro de Comando e Controle vai ter a possibilidade de decidir rapidamente. Isso é questão de 5, 10 minutos, já se ter a solução e já se ter a ordem para se resolver o problema. Muito bem. E falando em comissões estaduais, esse trabalho que vai ser desenvolvido, por exemplo, no estado do Paraná na época da Copa, havendo alguma situação que não se consiga resolver por essas comissões, a quem se reportarão a órgãos federais, no caso? Quem é o responsável daí? Na verdade, assim, nós temos uma estrutura de execução que funciona da seguinte maneira. Nós temos o Centro Integrado de Comando e Controle Regional, e nós temos um Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Né? Então esse nacional estará em Brasília e no Rio de Janeiro. Né? Um vai ser backup do outro. Né? Como diz, né, quem tem um não tem nenhum. Né? Quem tem dois tem um, pelo menos. E todos os centros integrados regionais se reportam ao Centro Integrado Nacional. Então, esse Centro Integrado ele foi inaugurado, salvo engano, 2 ou 3 dias antes do início da Copa das Confederações pela presidenta Dilma. Então foi televisionado, então é um centro extremamente grande, com video wall, ali tem acesso a câmeras praticamente de todo o país, então o negócio realmente é bem assim, tecnologicamente é algo de primeira linha mesmo, né, de ponta. Então, o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, ele tem informação das 12 cidades-sedes. Ele vai ter informação das 12. Então, eventualmente, se o Paraná se vê numa situação que requeira um aporte, seja de servidores, seja de policiais, enfim, qualquer aspecto relacionado à segurança, o Centro Nacional saberá. E aí, a partir dali, no Centro Nacional tem a alta cúpula da administração pública. Então, ali você vai ter a participação, inclusive, da Presidência da República, de uma série de atores políticos que vão poder determinar pelo sim ou pelo não, pela ajuda àquele Estado. Agora, nós acreditamos que estamos trabalhando para que isso não ocorra, sim, para que o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional seja tão somente um repositório de informações das 12 cidades-sedes. Né? Por isso que mesmo aqui no âmbito do Paraná, nós temos a participação de todos os órgãos federais. A Polícia Federal está participando, a ANAC, a Anatel, Infraero, todos os órgãos federais, a Força Nacional, todas as forças federais também participam aqui no Estado. Porque a ideia é que a gente resolva essa situação aqui dentro do Estado. Inclusive as Forças Armadas estão participando. Que bom, muito bom. Então, doutor, e no primeiro bloco você falou sobre a questão das oficinas temáticas do programa de segurança. Você poderia citar para nós quais são essas oficinas temáticas? Claro. Veja, o planejamento todo ele está sendo construído no âmbito da comissão, e essa comissão ela tem atrelada a ela 15 oficinas temáticas.
cada oficina temática se ocupa de temas específicos. Então, por exemplo, a primeira oficina temática, segurança aeroportuária, né? Então, ela vai se ocupar de tudo que se refere à segurança aeroportuária. Nesta oficina temática, há ali, como integrantes, 15, 20 profissionais de instituições as mais diversas. Então, imagine, segurança aeroportuária, quem eu preciso chamar para compor esses protocolos? Bom, considerando a peculiaridade do aeroporto de Curitiba, que não é de Curitiba, que é em São José, né? Então eu preciso de alguém da Guarda Municipal de São José, eu preciso de alguém da Infraero, eu preciso de contato com as companhias aéreas, eu preciso da Polícia Federal, que faz todo o controle migratório, eu preciso da Polícia Civil, que atua também no aeroporto, eu preciso da Polícia Militar, eu preciso de vários órgãos que têm atuação direta. Então, todos esses órgãos estão sentados à mesa para tratar os protocolos de segurança aeroportuária. Só isso. Eles vão pensar só sobre segurança aeroportuária. Existem outras, como eu disse, são 15 oficinas temáticas. Então, outra delas, segurança de dignitário. Então, existem outros órgãos que também participam. Por exemplo, o pessoal do CETRAN, Secretaria de Trânsito, porque eventualmente eu vou ter que fechar vias para passar o comboio, eu tenho que fazer a onda verde, então eu preciso comandar os semáforos da cidade, eu preciso também da Polícia Militar, talvez para apoio aéreo, né, dependendo, imagine que venha para o Paraná, a gente não sabe, mas imagine que venha a seleção dos Estados Unidos para cá. Então o nível de segurança aumenta, então nós precisamos de apoio aéreo para ver o que está acontecendo. Por conta das manifestações sociais, hoje nós temos pensado no apoio aéreo para todas as delegações, porque o cidadão que está lá no helicóptero, ele está vendo lá na frente o que está acontecendo, se tem uma manifestação, se não tem. E aí eu posso pegar a rota B, C, D, E, F, ou posso inclusive voltar para a base e a equipe vai de helicóptero para o estádio. Então existe uma série de fatores que tem que ser analisados. Então, nós temos uma outra oficina que trata só sobre defesa civil, a área de defesa civil. Alagamento, desmoronamento, tudo isso que pode eventualmente acontecer. Nós temos uma oficina temática que trata só sobre segurança cibernética. Né? Então, só segurança cibernética, vão invadir site, não vão invadir site. Então, o pessoal está sendo monitorado já, os hackers estão sendo monitorados já para ver o que está acontecendo, né? Redes sociais e tal. Então, isso tudo está acontecendo já acontecia antes da Copa das Confederações, aconteceu durante a Copa das Confederações e continua até a Copa do Mundo. Então, são várias oficinas, cada uma tratando de um tema específico. E o que é interessante, essas oficinas são integradas, são compostas por profissionais técnicos, e nós fazemos questão que o profissional seja técnico, é aquele que efetivamente saiba lidar com aquele problema. Então, se é segurança cibernética, não adianta eu colocar um policial que está acostumado a trabalhar na rua só. Eu tenho que colocar um policial que tenha traquejo com segurança cibernética. Então, nós procuramos fazer essa montagem de cenário com profissionais que atuam na área. Para você ter uma ideia, a se considerar uma média de 20, 30 profissionais por oficina temática, são 15. Então, nós estamos falando aí de quê? 400 pessoas em média, né? 350, 400 pessoas, 450 pessoas que estão atuando há um ano já com base, com força nesse planejamento. E outras tantas oficinas que a gente está elaborando. E cada oficina dessa vai apresentar dezenas, centenas de protocolos dentro da sua área de atuação. Muito bem, interessante essa questão de pessoas capacitadas. Qual foi o critério utilizado para selecionar essas pessoas? Nós pedimos ao comando de cada instituição que indicasse os profissionais técnicos que já atuam com aquela área. Então, por exemplo, no âmbito da Polícia Federal, nós indicamos um delegado que ele atua com segurança cibernética. Então, ele compõe isso aí, né? O pessoal das Forças Armadas também, houve a indicação de oficiais das Forças Armadas que atuam com segurança cibernética. Polícia Civil, idem, que nós temos aqui no Cyber, aqui no Paraná. Então, nós pedimos que a indicação recaísse sobre profissionais que trabalham com aquilo. Então, nós encaminhamos a cada instituição a solicitação, foi o nosso ofício para eles, e eles fizeram a indicação. Isso há um ano atrás, né? Então, o pessoal já está bem inteirado, já está... Eu acredito que de protocolos, pelo menos aqueles planejados, nós já temos aí 95% prontos, de todas as oficinas.
E esses protocolos já foram testados? Estão sendo testados? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Ótima pergunta. Veja, uma coisa é se sentar e se planejar. A outra é testar, né? Então, qual que é a ideia? Nós determinamos que agora, ao final do mês de julho agora, seria o último prazo para a apresentação e conclusão dos protocolos. Então, nós fizemos uma grande reunião antes da Copa das Confederações nesse sentido. Os trabalhos tiveram que ser um pouco sobrestados, porque boa parte dos profissionais que trabalham com a gente na comissão foram para os diversos estados acompanhar a Copa das Confederações. Inclusive eu, né, tive a oportunidade de ir para Brasília, ficamos lá 50 dias acompanhando os trabalhos da Copa das Confederações. Isso foi interessante porque nos trouxe lições e experiências aprendidas das mais diversas naturezas que nós já estamos preparando um workshop para as forças de segurança pública, justamente para a gente repassar essas informações que nós colhemos. Então, teve oficiais da Polícia Militar que viajaram, teve pessoal da Polícia Civil que viajou também, né? A Polícia Federal também mandou o seu pessoal. Então, parou um pouquinho os trabalhos em relação a isso, mas a pretensão é que até o final desse primeiro semestre nós tenhamos todos os protocolos prontos. Pois bem, estão prontos, ou acredita-se que estão prontos. Aí nós vamos iniciar uma série de exercícios, né? Então existem alguns exercícios que a gente chama que são exercícios de mesa. Então nós vamos colocar todo mundo, o pessoal da oficina temática que trabalhou, por exemplo, com incidentes. Vamos colocar todos numa sala e aí nós vamos criar situações hipotéticas. Mas quem vai criar essas situações não são aqueles integrantes das oficinas, porque obviamente eles criaram os protocolos e sabem para onde ir. Então nós já constituímos a questão dos 2 ou 3 meses um grupo de profissionais extremamente experientes que estão já redigindo os casos hipotéticos a serem lançados para as oficinas. E aí nós faremos esses exercícios de mesa. Então imagine todo mundo aqui, 20, 30 profissionais, então nós vamos chegar com um caso concreto. Pessoal, é o seguinte, o ônibus acabou de ficar preso no engarrafamento, o ônibus da delegação ficou preso no engarrafamento na Avenida das Torres. E nós vamos sair. O pessoal que está ali tem que dar conta desse trabalho. E agora, como é que eu vou tirar esse ônibus? Mas ninguém previu que tinha engarrafamento, o que aconteceu? Né? Pessoal, começaram a queimar pneu lá na Avenida das Torres, e agora? Então, essas situações são lançadas justamente para que a gente possa testar os protocolos. Possivelmente esses protocolos terão que ser retificados, né? Então, nós vamos trabalhar num processo de retificação e ratificação dos protocolos. Aqueles que estão ok, estão ratificados, maravilha. Aqueles que precisam ser afinados, serão afinados, né? Então, alguns protocolos nós já vimos que tem algumas falhazinhas. Por exemplo, não, isso aqui tudo bem, nós vamos chamar o corpo de bombeiro, nós vamos chamar a polícia militar, vamos isolar a área, tudo bem, e ambulância? Puxa, é mesmo, precisa de ambulância. Às vezes são questões assim, pequenas, mas que causam que tem uma importância gigantesca ao final. Então, esses protocolos serão retificados. Então, os protocolos eles estarão sempre nesse processo, né? De retificação, ratificação, retificação, ratificação. Depois dos exercícios de mesa, aí vem o mais legal. Aí nós vamos para a rua. Isso que eu ia perguntar. E a população vai ficar atenta, alerta aí aos acontecimentos um pouco estranhos? Aí a gente vai incomodar um pouquinho a população, né? Então, aí nós vamos pedir mais uma vez o apoio político do secretário extraordinário da Copa do Mundo aqui, que é o Dr. Mário Celso e o Dr. Reginaldo, no âmbito estadual e municipal, respectivamente, para que a gente possa comunicar à população, olha, não se assuste se eventualmente você começar a ver helicóptero passeando pela cidade, ruas bloqueadas com forte aparato policial, tudo isso faz parte do treinamento. Então nós vamos procurar levar para a rua aquilo que a gente planejou a 4 paredes, porque nós sabemos que uma coisa é você planejar ali dentro do ar-condicionado, né? No caso de Curitiba, do ar quente, né? Agora, a outra é você colocar, efetivamente, implementar na rua. Aí tem toda a diferença, né? Então, nós estávamos conversando com o pessoal do IPUC, por exemplo, a questão da mobilidade urbana ao redor da arena. Então, ali já foi feito todo o projeto, mas nós ainda não tivemos a oportunidade de testar o bloqueio efetivo. O que vai causar à população esse bloqueio dessas ruas todas ao redor da arena? Como é que vai ficar o trânsito? Então a gente precisa fazer esse treinamento, esse teste realmente na rua, para ver como é que a situação vai funcionar.
Interessante. Então, digamos que a Copa das Confederações aí foi um aperitivo para a Copa do Mundo, podemos dizer assim? Assim, a FIFA não gosta muito de chamar de evento teste, porque para eles não, é um evento oficial, tem que ter segurança e tal. Mas foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. Nós podemos ver algumas questões de segurança que podem ser aprimoradas, outras questões de segurança que podem ser ratificadas, que efetivamente aquele jeito ali funcionou direitinho, né? Outras que estão em excesso, né? Nós podemos perceber que algumas questões de segurança foram excessivas, não precisava de tudo aquilo. Então a gente pode trabalhar com remanejamento de efetivo para aquelas áreas que efetivamente precisam de um pouco mais de efetivo. Então realmente assim, esse workshop que nós pretendemos fazer, obviamente que ele não vai estar aberto ao público, é só para as forças de segurança. Então nós pretendemos realmente chamar todo mundo para expor as lições aprendidas. Então foi algo assim excepcional, foi algo que realmente precisa. E mais do que isso, a FIFA exige alguns eventos testes no estádio. Então, tão logo a arena seja entregue, nós vamos ter eventos testes. Então, alguns jogos acontecerão ali. Salvo engano, são 4 eventos testes que tem que ocorrer ali na arena para que a FIFA possa efetivamente ratificar. Né? Aí esses eventos testes serão feitos no padrão FIFA, com steward, com segurança, com perímetro de segurança fechado, tudo conforme determina os agreements acertados entre o governo e a FIFA. Muito bem, altas emoções antes da emoções. Copa do Mundo, então. Doutor, e com relação à integração dos estados em relação aos procedimentos adotados, os estados estão sintonizados nesses procedimentos? Sim. Veja, as diretrizes que vêm da Secretaria Extraordinária, a Secretaria Extraordinária ela está vinculada diretamente ao Ministério da Justiça. Então, são diretrizes que foram para todo o Brasil. E a sua pergunta é muito oportuna pelo seguinte, muitas vezes se tem procedimentos que não estão padronizados. Então, no Paraná se faz de um jeito, em São Paulo se faz de outro jeito, no Rio Grande do Sul se faz de outro jeito, lá em Manaus se faz... Não, isso não é permitido. Por isso que as diretrizes, elas são nacionais. Então, aquelas diretrizes dizem exatamente como que deve ser feito, qual o padrão que tem que ser adotado. Obviamente que cada região tem a sua característica própria. Então, é possível uma sintonia fina para se ajustar às características daquele estado ou daquela cidade. Mas todos deverão falar a mesma língua. Até porque é preciso se entender o Brasil, num grande evento como Copa do Mundo, como um país único, que e não dividido em estados. Porque, veja, eu posso ter uma equipe hospedada no Rio Grande do Norte, que faz o seu treinamento lá no Rio Grande do Norte, mas os jogos serão no Rio Grande do Sul. Então eu não posso ter um padrão de segurança de dignitário no Rio Grande do Norte que é diferente do padrão do Rio Grande do Sul, porque senão isso dá até uma certa insegurança à delegação que está ali. Então eu tenho padrões que têm que ser seguidos no Brasil inteiro, independentemente da instituição. E isso é que é interessante. E eu penso que isso é um dos legados também. Sim. A Polícia Civil aqui no Paraná vai agir de uma forma que a Polícia Civil em São Paulo também vai agir, Rio Grande do Sul também, de acordo com critérios macro, obviamente, né? E isso vai ficar. A Copa vai embora e isso permanece, esse padrão integrado, essa conversa, esse planejamento integrado, o próprio Centro de Comando e Controle Regional integrado, ele vai permanecer à disposição do Estado. E a Segurança Pública aqui do Paraná vai poder fazer uso para qualquer evento que entender pertinente. Que bacana. E sobre a lei da Copa, doutor Flúvio, existem condutas criminalizadoras nessa lei da Copa? Sim. A Lei Geral da Copa, ela veio já como uma obrigação, né? O governo brasileiro se comprometeu a editar normativos específicos para a Copa, né? É o que a gente costuma dizer, né? A FIFA não é uma entidade de caridade, né? Ela tem lucro e não é pouco o lucro que tem a FIFA. Então o que acontece? Existem algumas condutas que passaram a ser criminalizadas pela Lei Geral da Copa. Por exemplo, ingressar em um determinado ambiente sem ter a devida credencial passa a ser crime. Crime mesmo, né? O chamado marketing de emboscada. O marketing de emboscada. E o que é o marketing de emboscada? Existem os patrocinadores da FIFA.
Então, eu não posso adentrar ao estádio ou num perímetro de segurança, que eles chamam de, na verdade, área de exclusão. Nessa área de exclusão, eu não posso ter nenhum outro concorrente daqueles patrocinadores. Então, tudo isso passa a ser criminalizado. Então, se eu tenho um patrocinador X e vou ao estádio com uma camiseta de um concorrente Y, não será permitido o meu ingresso no estádio, né? Então, isso tudo tem que ser devidamente afinado e, obviamente, será noticiado pela imprensa para que a população saiba o que pode e o que não pode fazer. Que bom, muito bem. Então, eu conversei aqui com o Dr. Flúvio Cardinelli Garcia, delegado de Polícia Federal e presidente aí da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para Grandes Eventos, no programa Gestão Pública em Debate. Dr. Flúvio, quero agradecer imensamente a sua contribuição aqui, tenho certeza que foi muito esclarecedora aí para a nossa comunidade, não só de Curitiba, como de todo o Brasil. E estamos aí aguardando, então, a Copa do Mundo. Mas muito obrigada aí pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição. Eu agradeço. Obrigada.